A verdade que você tem evitado. Você já sentiu que está fugindo de algo que sabe, lá no fundo, que precisa enfrentar? Como se houvesse uma verdade te chamando, te pressionando, te cercando, mas você insiste em desviar o olhar, ocupar a mente, fingir que está tudo bem. Às vezes a vida nos empurra para momentos assim, e é nesses momentos que Deus fala mais alto. Não com gritos, mas com aquela voz suave que incomoda, porque revela o que tentamos esconder até de nós mesmos. E é sobre isso que este vídeo vai te conduzir, para a verdade que você tem evitado por tanto tempo. Uma verdade que não vem para te condenar, mas para te libertar. Uma verdade que não chega para te humilhar, mas para te levantar. Uma verdade que não destrói, mas reconstrói. E, acima de tudo, uma verdade que tem nome: Jesus Cristo. Muitas pessoas passam anos, às vezes a vida inteira, vivendo em fuga. Fuga de sentimentos, fuga de decisões, fuga de erros, fuga de Deus. Acha que está no controle, acha que está tudo bem, acha que pode adiar para amanhã aquilo que muda tudo hoje. E nessa fuga silenciosa, o coração vai ficando pesado, a alma vai ficando cansada, e a vida vai perdendo o brilho. Até que chega o momento em que a falsa estabilidade desmorona, e algo desperta lá dentro, a sensação de que você não pode mais continuar como está. A verdade que você evitou durante tanto tempo começa a bater mais forte à porta, e você sente que ignorá-la já não é mais possível. E aqui está o ponto: Deus não permite que você fuja para sempre. Ele te ama demais para te deixar se perder no caminho que você mesmo escolheu. Ele te chama. Ele te busca. Ele te confronta com amor. E ele usa momentos como este para abrir os teus olhos. Talvez você tenha chegado aqui por acaso. Talvez alguém tenha te enviado este vídeo. Talvez você tenha clicado sem pensar. Mas nada disso é coincidência. Há verdades espirituais que ultrapassam a lógica e entram direto na alma, e uma delas é esta: quando Deus quer falar, Ele cria caminhos que você não percebe, Ele move coisas que você não entende, Ele te leva a lugares que você não planejou. Você está aqui porque precisa ouvir o que está prestes a ser dito. Não para te assustar. Não para te pressionar. Mas para te libertar de tudo aquilo que tem te prendido por dentro. Durante muito tempo, você pode ter acreditado que dá para viver sem Deus. Que dá para caminhar sozinho. Que dá para resolver tudo com força própria. Que dá para esconder a dor sorrindo. Que dá para passar por crises com distrações. Mas a verdade é que chega uma hora em que a alma começa a pedir socorro. E não é um pedido alto, não é um grito. É aquele silêncio que dói. Aquele vazio que cresce. Aquele incômodo que aparece quando você deita a cabeça no travesseiro. Aquele pensamento que insiste em voltar: tem algo errado comigo, eu preciso de algo mais, e é aí que a verdade aparece. A verdade que você tem evitado é que, sem Jesus, você apenas sobrevive. Com Ele, você vive. Sem Ele, tudo pesa. Com Ele, tudo encontra sentido. Sem Ele, você se perde. Com Ele, você se encontra. Jesus não te chama para te aprisionar. Ele te chama para te libertar. Mas para ser liberto, você precisa admitir o que tem evitado, que sozinho você não consegue, que a vida do jeito que está não te satisfaz, que os vazios continuam vazios, que as tentativas continuam falhando, que existe um buraco dentro de você que nada conseguiu preencher. E esse buraco tem nome: distância de Deus. Não importa o quanto você tente, o quanto conquiste, o quanto pareça bem para os outros, quando a alma está longe do Criador, ela sente falta do que nasceu para ter. Você pode até tentar se convencer de que está tudo bem, que não precisa mudar, que não precisa se aproximar de Deus agora. Mas a verdade continua ali. E quanto mais você adia, mais pesada ela fica. E talvez você tenha medo dessa verdade. Medo de admitir que precisa mudar. Medo de reconhecer que não está tão firme quanto parece. Medo de enfrentar o que sente. Medo de encarar o próprio coração. Mas Jesus não tem medo do que você carrega. Ele sabe das suas dores.
Ele sabe dos seus erros. Ele sabe dos seus medos. Ele sabe do seu passado. E ainda assim, Ele continua te chamando. Ele continua batendo a porta. Ele continua dizendo: vem, porque eu posso fazer novo aquilo que você acredita que não tem mais jeito. Ele não desiste de você. Mesmo quando você desiste de si. Mesmo quando você se afasta. Mesmo quando você esfria. Mesmo quando você tenta se esconder. E aqui chegamos ao ponto mais profundo dessa mensagem. Na verdade, que você tem evitado não é sobre regras, religião ou cobranças. É sobre transformação. É sobre vida. É sobre cura. É sobre propósito. É sobre entender que existe um Deus que te ama tanto, mais tanto, que Ele te deixou escolher e mais ainda assim te busca quando você escolhe o caminho errado. A verdade que você tem evitado é que Deus nunca deixou de te chamar. Você é que deixou de ouvir. Mas hoje Ele está te chamando mais uma vez. E você sente isso. Sente uma inquietação, uma emoção, uma pressão leve no peito. Sente que algo está acontecendo aí dentro enquanto escuta estas palavras. Isso é Deus trabalhando. Isso é Deus te tocando. Isso é Deus te chamando pelo nome. E quando Deus te chama assim, algo muda. As máscaras caem. As defesas diminuem. O coração amolece. O espírito entende. Você começa a perceber que não foi a vida que ficou pesada, e foi você que se afastou da força que te sustentava. E quando essa verdade finalmente entra, o peso começa a cair. A luz começa a voltar. O ar começa a ficar mais leve. A esperança começa a nascer outra vez. E é aqui que o momento mais forte dessa mensagem acontece, e você precisa decidir. A verdade que você tem evitado está diante de você agora, clara, direta, transparente. Você precisa escolher enfrentar ou continuar fugindo. E a fuga, você já sabe onde te levou. Agora é hora de escolher o caminho que te leva para a vida. Deus não está te pedindo perfeição. Ele está te pedindo entrega. Ele não está te pedindo força. Ele está te pedindo sinceridade. Ele não está te pedindo que você resolva tudo. Ele está te pedindo apenas que você permita que Ele comece. E quando Ele começa, tudo muda. A vida muda. O coração muda. Os pensamentos mudam. Os caminhos mudam. Você muda. A verdade que você tem evitado é justamente esta: você não está sozinho, nunca esteve e nunca estará. Deus te ama acima das suas falhas, dos seus erros, das suas quedas, dos seus medos. Ele te ama apesar do que você fez. Ele te ama apesar do que fizeram com você. Ele te ama apesar de tudo. E Ele está pronto para reconstruir o que você perdeu, restaurar o que foi quebrado e reacender o que se apagou. Agora respira fundo. Olha para dentro. Sente esse chamado. Porque Deus está fazendo algo agora. E essa verdade que você evitou por tanto tempo finalmente encontrou espaço para entrar. E quando ela entra, o impossível começa a acontecer. A paz retorna. A força renasce. O propósito desperta. O coração encontra descanso. Essa é a verdade. Jesus é tudo aquilo que você sempre procurou e nunca encontrou em lugar nenhum. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo, e eu ouvi a verdade. Isso me ajuda a saber que essa palavra alcançou o seu coração. Deixa seu like para que mais pessoas sejam tocadas também, se inscreve no canal para continuar recebendo mensagens que edificam sua vida e compartilha este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque a verdade só transforma quando é compartilhada. E hoje ela transformou você. Agora é a sua vez de transformar alguém.